noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos cantar um louvor com as crianças. Hoje estamos com a minoria aqui, mas nós vamos assim mesmo agradecer ao nome do Senhor. Amém? Amém. Som. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Eu estou feliz.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos para o nosso segundo culto de hoje. Tivemos de manhã e agora o nosso culto da noite. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Deus abençoe as vossas vidas. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início a este culto. Quero convidar o irmão Edson para vir aqui na frente e orar aqui, intercedendo pelo nosso início de culto. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo e bendito nome. Agradecemos e louvamos o teu santo nome pela salvação que só o Senhor Jesus nos concede. E em nome do nosso Salvador, agradeço porque estamos em tua casa, reunidos para prestarmos de culto, para aprendermos mais de ti. Peço, Senhor, que tu nos enche do teu Santo Espírito, para que realmente prestemos um culto verdadeiro e agradável a ti, servindo-te com amor, com alegria, com dedicação, cheios do teu Santo Espírito, Senhor, atentos à tua palavra santa, nos alimentando dela, Senhor, buscando entender e entender os teus santos ensinamentos, colocando a tua vontade em prática em cada passo nosso. Que o teu servo à frente continue a nos falar, somente dirigido e orientado por ti, e que cada um de nós ouçamos e coloquemos em prática em cada passo nosso a tua vontade. Ora, a ti pedimos a tua bênção, a tua direção e orientação sobre a tua igreja e sobre todo o teu povo na terra, Senhor. Peço, Senhor, pelo que está acontecendo no mundo, pelos inocentes que estão sofrendo, Senhor, peço a tua justiça e sobre aqueles que têm feito mal ao teu povo, peço a tua justiça sobre eles também. Ora, a ti pedimos que tu nos ajude a estarmos alerta, Senhor, pois tudo que está acontecendo à nossa volta mostra que o Senhor Jesus Cristo está mais perto de voltar. Nos ajude a estarmos preparados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te desejar agradecido. Amém. Vem em pé, vamos adorar o Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui, é para prestar a Deus a nossa adoração, o nosso culto racional. E o primeiro hino de hoje é 42 do nosso cantor cristão, Escrava Resgatada. 402, Escrava Resgatada. Cristo, Cristo, Deus.
agora adoraremos o Senhor com o hino do mês, o HCC 280, de sofrimento eu causei, Senhor. Depois deste hino, nós teremos um momento do ofertório. Nós vamos ouvir uma melodia instrumental, um hino instrumental. Enquanto esse hino é tocado, os irmãos têm oportunidade facultada para apresentar a Deus os seus dízimos e fazer as suas ofertas. Para que venha à frente com as crianças, para cantar com eles, inclusive os hinos da Bíblia, não podemos esquecer, como sempre o pastor canta os livros da Bíblia por eles, e outros lugares por eles. Sabemos decor, né, irmão? Vamos lá.
Vossa Bíblia. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura um tanto longa, mas eu só vou utilizar um versículo, é só para facilitar a nossa compreensão daquilo que nós iremos discorrer. A partir do versículo 10, faremos uma leitura responsiva, eu leio para os irmãos vão ler o ímpar, assim faremos até o versículo 18. Todos encontraram? Leiamos então. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas estas coisas, e de pessoas nos convém o santo trato de piedade, aguardando e preservando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas a nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que neles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras,
para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descartados da vossa firmeza. Vamos junto, 18. Antes cresçai na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda glória, assim como agora e no dia da eternidade. Amém. Curve as vossas cabeças. Pai amado, aqui estamos nessa noite, todos juntos, reunidos neste lugar de encontro, de oração, nesse lugar que foi escolhido para juntos nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Suplicamos a tua bênção, Pai, e te pedimos graça, unção e sabedoria para falarmos não a nossa palavra, mas a tua, pois nós não temos nada de nós mesmos para falar. Temos anotado no escopo de um sermão, mas queremos nos submeter à tua vontade para falar não o que queremos. E se o Senhor quiser nos usar para falar com a tua igreja, é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Crescimento espiritual saudável. Antes cresçai na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu vou usar apenas o versículo 18 e vamos citar alguns outros versículos ao longo desta palavra. Quanto tempo você tem de vida cristã? Você avalia que no passar dos anos da sua vida cristã, você cresceu? Você regrediu? Como está o desenvolvimento da sua vida espiritual? Alguns teólogos dizem que a gente não consegue separar a nossa vida. A gente fala vida espiritual, vida profissional. Ele diz que nós não conseguimos separar, que nós temos uma vida, somos ela aqui na igreja e somos ela fora da igreja. Outros acham que é algo que se pode separar. Pedro, ao escrever esta epístola, a sua carta, esse texto, ele estava alertando aos leitores, ele tinha em mente que ele tinha conhecimento de que algumas pessoas torciam não só as Escrituras, interpretavam não só erradamente as Escrituras, mas também, principalmente, alguns pontos das epístolas paulinas, dizendo que eles tinham pontos de vista diferentes, mas, no entanto, ele estava dizendo que nós somos salvos pela graça, não dependemos das obras para ser salvos, mas nem por isso nós somos vetado em fazer obras, mas não as fazemos para ser salvo, nem as fazemos para ter perdão, nem as fazemos para ter alguma graça. Fazemos exatamente porque já recebemos esta salvação. A segunda carta de Pedro foi escrita a todos os cristãos daquela época e para nós também hoje. Ele fala sobre falsas doutrinas que estava sendo espalhada entre eles. Os falsos mestres não somente ensinavam coisas erradas, mas também
entregava-se a todo tipo de imoralidade, vícios e procurava arrastar os outros consigo. O apóstolo avisa os destinatários da carta do perigo que corriam e os anima a ficar firme na fé e na pureza e dedicar-se a Deus. E ele diz que esses falsos mestres também zombavam da esperança em que o cristão tinha, em que Cristo iria voltar. E isso já acontecia naquela época e não é diferente hoje. Quando você fala, eu estou esperando Jesus voltar, eu creio na vida eterna, eu creio que Jesus vai me buscar, eles acham que nós estamos sendo ignorantes, que nós estamos baseados em uma utopia. Mas Cristo vai voltar, nós cremos nisso e precisamos continuar esperando. Contudo, por esse abuso, Deus tem tido paciência, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam dos seus pecados. O apóstolo recomenda que todos façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele, e fique esperando aquele dia abençoado que o Senhor vai aparecer nas nuvens para levar-nos para o céu, para estarmos para sempre com Ele, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Cresça na graça e no conhecimento. Primeiro, versículo 18. Porém, cresçam na graça. Este versículo nos ensina que devemos continuar a crescer. Quando você planta uma árvore, você espera ela crescer. Você tem esperança que ela cresça. Você não só bota a esperança que ela cresça, mas que ela também dê fruto. E isso não é diferente, não pode ser diferente com a nossa vida. Nós nascemos em Cristo e nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. Não podemos continuar para sempre como criança. Não podemos continuar bebês espirituais. O que nós vemos nos dias de Odier, na geração dos dias que nós vivemos, é uma geração de crentes mimimi, de crentes bebês espirituais, que só falta trazer fralda e mamadeira para a igreja, porque eles ainda não se desenvolveram. E nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos dar fruto, porque segundo o evangelista João, se nós não dermos fruto, nós podemos sofrer sanções de Deus. Este versículo então nos ensina que devemos continuar crescendo na graça, crescendo no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o que é crescer na graça? Significa reconhecer a nossa dependência de Deus e receber dele o seu perdão. Nós só recebemos perdão de Deus baseado na sua graça. O mérito não é nosso, o mérito é dele. Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de nossas obras, não são atos nossos, não são atos meritórios que fazemos. O mérito é tudo de Cristo. Por amor, recebemos dele o perdão para viver
uma vida santa. Isso é graça, favor de Deus. Como eu defino a graça e misericórdia? Misericórdia é Deus não dar o que você merece. O que nós merecemos? Castigo. E graça é Ele dar exatamente aquilo que nós não merecemos. Perdão, salvação, bênção. São coisas que nós não merecemos. Mas Jesus estendeu, abriu os braços e disse: Tetelestai, está consumado. Ele derramou todo o seu sangue para que nós ficássemos mais salvos do que a neve. Nós só temos que fazer uma coisa, falar assim: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Estava ouvindo um testemunho no culto de ontem, que foi transmitido pelo YouTube. Não sei se alguns irmãos tiveram a oportunidade de acompanhar. Eu mandei até o link no grupo da igreja. Os 2 anos de comemoração da nossa carreta missionária. E o missionário estava contando a experiência que eles estavam lá se organizando para o culto. De repente chegou um cidadão e sentou lá e começou a chorar e falar: eu preciso de uma mudança, não posso continuar nessa vida. Aí ele foi lá conversar com essa pessoa. Ele ficou sabendo do passado dele que essa pessoa tinha. Quantas pessoas ele já tinha matado e que estava com mais alguns na lista para matar. Mas ele naquele dia entregou a vida dele para Jesus e não queria mais continuar isso. Jesus recebeu ele para a sua salvação. Crescer não é só o pastor que esse microfone persegue, não, a mim também. Crescer no conhecimento significa crescer na graça e no conhecimento significa conhecer mais a pessoa e a obra e a vontade de Jesus Cristo através do estudo da sua palavra, oração e comunhão com os irmãos. 2. Cresça na graça e no conhecimento. Porém, crescei na graça e no conhecimento. Esse conhecimento deve nortear a sua vida, a nossa vida, a minha vida. Esse conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, que deve apontar a direção que eu e você devemos seguir sem vacilar, sem olhar para os lados, sem olhar para trás. Nós não devemos nos basear, esse conhecimento não é o conhecimento secular. O conhecimento secular pode te ajudar profissionalmente, pode fazer com que você seja bem sucedido em várias áreas da sua vida. Mas o que eu e você precisamos para desenvolver espiritualmente uma vida saudável é conhecermos a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é o documento balizador. Ele baliza nossas vidas, ele orienta as nossas vidas, ela mostra a direção que nós devemos seguir. Ela faz com que tenhamos um aprendizado e um conhecimento saudável para crescermos, para sermos plantas frutíferas, para ser árvores que dê fruto, para não ficarmos estagnados. Por isso é que nós precisamos crescer. Esse conhecimento leva-nos a reconstruir as nossas ideias, os nossos pensamentos. Quando nós viemos para a casa de Deus, quando nós viemos para a igreja, quando nós viemos para Jesus, nós viemos cheios de costume, cheios de gíria, cheios de pensamento, cheio de linguagem. Aprendemos lá fora, aprendemos com as pessoas aonde vivíamos, aprendemos numa religião
que professava, mas quando chegamos para Deus, quando entregamos a nossa vida, nós vamos estudando a palavra de Deus e ela vai produzindo em nós uma limpeza, ela vai tirando de nós aqueles costumes. Sabe por quê? Dizem que você é o que você lê. O que você lê é aquilo que você cita. O que você estuda é aquilo que você conhece. Se você passa o dia inteiro só vendo vídeo no YouTube, você vai aprender as coisas do YouTube, daqueles vídeos. Se você passa o dia inteiro só vendo série, você vai ficar sua mente carregado com os filmes que você viu. Se você passa o dia inteiro estudando, vendo futebol, você vai ficar com a sua mente só para falar de futebol. Mas se você passar o dia estudando a sua palavra de Deus, você vai ficar com a sua mente cheia da palavra de Deus. E aí você terá subsídio para crescer, você terá alimento para crescer espiritualmente, inclusive para refutar ensinamentos errados, ensinamentos falsos, porque você conhece a palavra de Deus. Dizem que nos Estados Unidos estava tendo um período de muitos dólares falsos sendo distribuídos. E o perito pegava aqueles dólares, ia separando e dizia: esse é bom, esse é falso, esse é verdadeiro, esse é falso, esse é falso, esse é verdadeiro. Aí alguém disse para ele: você passou muitos anos estudando esses dólares falsos para você conhecer tão bem assim, não é? Ele falou: não. Eu passei muitos anos conhecendo os dólares verdadeiros. Assim eu sei qual é os que são falsos. É conhecendo o que é verdadeiro que você detecta o que é falso. Por isso é que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não dá para continuarmos a vida inteira como bebê. E às vezes a gente está conversando com alguma pessoa, isso em vários lugares, e você vê ele citando coisas, você recebe às vezes mensagem no WhatsApp, a pessoa manda para você uma mensagem, quando você vai abrir aquela mensagem, você fala assim: não pode ser um cristão que está mandando essa mensagem. Essa mensagem não tem procedimento de uma fonte cristã. Quem escreveu foi uma pessoa que não tem nada a ver com o cristianismo. A mensagem não tem nada de edificar. Ela pode ser até uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda. Mas você vai ver, a fonte daquela mensagem tem uma outra cultura, tem um outro conteúdo espiritual que não é edificante para a vida espiritual do crente. Se ele conhecer bem a palavra de Deus, ele jamais compartilharia aquela mensagem. Só está compartilhando aquela mensagem porque está faltando a ele uma maturidade espiritual, um conhecimento espiritual. Por isso é que nós muitas vezes somos enganados por falsos mestres, por falsos profetas, e era o que o apóstolo Pedro estava dizendo: olha, há um monte de mestres por aí que deturpam os ensinamentos de Paulo. Outros dizem que Jesus não vai voltar. Outros dizem que faz tantos anos que ele disse que ia voltar e não voltou até agora. Isso não vai acontecer. Mas Pedro diz: eles esquecem de uma coisa. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Deus é longânimo, Ele está esticando a corda, Ele está dando linha, Ele está Ele fisgou o peixe na sua carretilha e deu linha. Deixa ele andar. Depois ele vai puxar, é aqui, ó, que eu quero que você esteja. O conhecimento da palavra de Deus tem uma frase, eu não me lembro agora quem foi que citou ela, se foi Agostinho, se foi Martinho Lutero, diz que escreveu, sim, foi Moody, não foi nenhum dos dois, foi Moody, foi D.L. Moody. Ele escreveu numa das capas da sua Bíblia: esse livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro.
Porque não tem como, você vai estudando a palavra de Deus, você vai lendo a palavra de Deus, vai lendo os evangelhos, e ela vai te confrontando, ela vai mostrando para você, Manuel, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado em mais aquilo outro, e isso não está certo. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você abandona as coisas erradas para agradar a Deus, ou você vai continuar errado e sofrer as consequências. Estamos estudando na escola dominical o que aconteceu com o povo de Israel quando foram cativos na Babilônia. Jeremias passou 20 anos avisando a eles, olha, mude de rumo, mude de vida. Mas eles, por desconhecer a palavra de Deus, por não praticar o que estava na palavra de Deus, e dar ouvido a profetas mentirosos, e falavam, não, isso não vai acontecer não, e se acontecer não vai passar em 2 anos. Foram 70 anos de cativeiro. Muitos dos que foram nem voltaram. Tudo porque não observava o que estava na palavra de Deus. Esse conhecimento leva-nos a reconstruir as nossas ideias e a nossa forma de pensar e agir. De uma vez que nascemos de novo e agora somos nova criatura, Paulo diz que as coisas velhas ficaram no passado. Sendo assim, precisamos nos esvaziar de costumes aprendidos que vivíamos citando no dia a dia, pois eles já não fazem mais parte da nossa nova vida, que agora é norteada pela palavra de Deus e pelo ensinamento cristão, e não mais pelo que dizem, não mais pelo que dizem a mídia, não mais o que dizem aos jornais, é o que diz a palavra de Deus. Porque, como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã pode vir com um monte de erro. Pode ser que algum jornalista escreva alguma coisa lá, depois ele tem que escrever uma errata para corrigir aquilo que estava errado. Mas a palavra de Deus, não, ela não contém erro. Ela é a infalível palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Um livro que alguém escreve, que um escritor, até cristão, escreve, contém a palavra de Deus. E contém as palavras dele também. Mas a Bíblia não contém as palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Sois geração eleita. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Jesus quem te escolheu. Te escolheu para ser salvo. Te escolheu para ser nação dele, para ser povo dele. No princípio, como diz João, parece que Jesus, quando veio primeiro para salvar Israel. Mas João diz, ele veio para os que era seu. Os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, ele os fez filhos de Deus. Mas no plano de Deus não estava só Israel. Quando Deus chamou Abraão para seguir a ele, ele falou, em ti será bendita todas as famílias da terra. Por isso é que nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, deixa eu ver a hora aqui, porque senão eu passo por aí. Terceiro, conhecimento que leva a um desenvolvimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, diz Paulo aqui, 1 Coríntios 2, de 14 a 16.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós, com esse novo nascimento, agora temos a mente de Cristo. Isso é, precisamos aprender a pensar igual a Ele. Precisamos ser influenciados por Ele. Precisamos ser influenciados da forma que Ele pensava. Aí, nesse texto, Paulo faz uma classificação de 3 tipos de pessoas: naturais, espirituais e carnais. No primeiro ele diz que é o psíquicos, que significa próprio do sentido sensual. Isto é, homem natural, Adão, que carrega a natureza de Adão, que não se renovou pelo novo nascimento. Essa é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. É uma pessoa que ainda vive no mundo, preso, escravizado pelo pecado. Ele não entregou a vida dele a Jesus. É uma pessoa que totalmente dominado pelos vícios, dominado pelos prazeres carnais. Você pergunta para ele: você tem fé? Ele fala: eu tenho muita fé. Você fala para ele: você quer Jesus? Ele fala: eu não estou pronto, eu não quero negar, eu não quero deixar a vida que estou. Porque ele está preso, ele está escravizado. E o segundo é o pneumático, que significa espiritual. Isto é, homem renovado, cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito, em plenitude e comunhão com Deus. É aquele que nasceu de novo, aquele que aceitou Jesus, porque aquele que aceitou Jesus, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo como um selo, como garantia que ele é propriedade de Deus. Aquele selo é inviolável, aquele selo tem o carimbo de Jesus Cristo, tem o carimbo sacrificial de Jesus Cristo. Ele é propriedade de Deus. É por isso que João diz que nesse maligno não pode tocar nele, porque ele é propriedade de Deus. Deus sabe que ele pertence a ele. Deus sabe que ele já foi comprado pelo sangue de Jesus, porque ele nasceu de novo. Ele passou pelo processo da regeneração, da transformação espiritual, da mudança que aconteceu na sua mente, no seu interior, e não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Por isso é que não dá para que nós continuemos ainda bebês espirituais. Se nós nascemos de novo, nós precisamos crescer, desenvolver e dar frutos. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera, que nós sejamos crentes maduros. Nós não somos crentes perfeitos. Deus não está esperando que nós sejamos perfeitos, mas Ele está esperando que nós cresçamos. Como Paulo dizia: eu ainda não alcancei a perfeição espiritual. Não sou perfeitinho, mas ele diz: uma coisa eu fiz, e é uma coisa vocês estão fazendo. Nós devemos fazer: esquecer as coisas que ficaram para trás. Não preciso me lembrar mais delas. Elas não fazem mais parte da minha vida. Elas não servem mais para mim. Aquela bagagem que eu tinha antes de receber Jesus não serve mais. Agora nós devemos continuar olhando só numa direção. É Jesus Cristo a nossa direção.
É Ele que é a nossa meta. Nós não podemos errar o alvo. Quando pecamos, erramos o alvo. Mas quando olhamos para Jesus, nós enxergamos a direção, nós enxergamos a luz, porque a Bíblia diz que Ele é lâmpada, que a palavra de Deus é lâmpada, ela é luz para iluminar a nossa vida, para iluminar o nosso caminho. O terceiro que Paulo classifica é o sarpis, que significa carnal, isto é, homem renovado, que anda segundo a carne. Continua sendo um menino em Cristo, um homem natural. Pode ser educado, doce, aprazível, eloquente, fascinante, mas continua espiritual, mas o conteúdo espiritual das Escrituras permanece absolutamente oculto para ele, porque ele é apenas um homem natural. Tem o carnal, o espiritual, esse é o natural. O natural que aceitou Jesus, ele vive na igreja, mas ele não cresceu, ele não desenvolveu, ele não se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ele não consegue atingir a maturidade. Por que ele não consegue? Não sei. Não sei se ele não busca, não sei se ele não tem interesse, não sei. A mente dele está vazia. Talvez é porque falta ele ler mais a palavra de Deus. Falta ele orar mais. Falta ele deixar que Deus seja tudo para ele. Ele tem domínio sobre a sua vida. Ele só faz o que ele quer. Mas quando Deus nos chamou, não nos chamou para fazer o que nós queremos. Chamou para fazermos a vontade dele. Às vezes, você conversa com um pastor e com outro, ele fala, eu tenho uma dúvida. E converso muito com o pastor Afonso e com outros pastores, e eu sei da luta que eles têm em falar a palavra. Porque os crentes hoje estão acostumados com um evangelho doce. Eles estão acostumados com um evangelho fascinante, com um evangelho que a gente chama de evangelho cult, que coloca o homem no centro e tira Deus do centro. Que coloca e diz, você é especial, você pode, você é capaz, você tem a bênção, você é... E tira Deus do centro. E as pessoas hoje não suportam mais. Você escuta alguém falar assim, eu não suporto mais acompanhar um culto de 1h30, 2 horas. Não, eles estão enfadados. Mas eles passam a madrugada inteira maratonando, passam a noite inteira maratonando, passa o domingo inteiro maratonando. É por isso que eles continuam vazios. É por isso que espiritualmente eles estão vazios. Por isso Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a sua casa na areia. Quando veio o temporal, ela não suportou o primeiro vento. Por quê? Porque a sua casa não estava na rocha, estava na areia. Ele era um homem natural. Ele até ia na igreja. Mas ele não deixou Jesus ser tudo na vida dele. Ele não edificou a sua casa na rocha que é Jesus. Ele estava só na superfície. Ele mergulhou fundo buscando a Deus. Diferente daquele que Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e coloca elas em prática, é como alguém que construiu a sua casa na rocha. Veio o vento, assoprou o vento, assoprou o temporal, a chuva, mas ela permaneceu da mesma forma
que estava. Sabe por quê? Porque ela estava firmada em Jesus Cristo. Ela não estava firmada em homens, não estava firmada em falso profeta, não estava firmada em ideologia, não estava firmada em pensamento. Ela estava edificada na palavra de Deus, em Jesus Cristo, na pedra de esquina, na pedra angular. O homem natural pode ser educado, doce, aprazível, eloquente, fascinante, mas o conteúdo espiritual para ele permanece absolutamente oculto, porque ele é um cristão carnal, consegue compreender apenas as verdades mais simples. Por isso Paulo disse que para esse cristão, ele não podia dar a ele um alimento sólido, ele teria que tratar ele com leite. E ele estava falando de uma igreja que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto parecia ser a igreja mais espiritual, é a igreja que se gabava que tinha todos os dons, mas era a igreja mais carnal que tinha, era uma igreja que não era espiritual. Tanto é que deixou Paulo sem pagamento, deixou Paulo sem salário, foi obrigado a fazer tenda. Paulo aborda alguns irmãos, faz a abordagem de que alguns irmãos no passado dos anos, na igreja que permanece, como se fosse ainda os primeiros dias, sem desenvolvimento no seu crescimento espiritual, com costumes e ideias que praticavam antes de aceitar Jesus como Salvador. E você vê isso nos provérbios, na linguagem, na fala, na forma como eles se comportam. Jesus disse que nós seríamos conhecidos se andarmos na luz, seríamos conhecidos como discípulos dele se fizéssemos o que ele nos mandava. Isso dava a entender que aqueles irmãos ainda não tinham se desenvolvido espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que não podia os tratar como adulto espiritual, mas como criança, que precisava tomar leite, porque se ele desse um alimento espiritual mais forte, eles podiam passar mal, eles podiam ter dor de barriga, eles não iam suportar aquilo. Por isso Paulo disse que precisava tratar eles com leite. Por isso que, de vez em quando, você encontra pessoas na igreja que estão inquietas, estão incomodadas, não vê a hora de acabar o culto. O pensamento deles não está em adorar a Deus, está em chegar em casa, ver algum filme, ver alguma outra coisa, porque o prazer deles não é de servir ao Senhor. E lá em Apocalipse a gente encontra uma palavra que João falou: eu tenho contra vocês é que deixaram o primeiro amor, o prazer de servir a Deus, o prazer de adorar a Deus. Pedro e Paulo tinham formações culturais e pensamentos muito diferentes um do outro. Um era doutor e o outro não. Pregava sobre ponto de vista diferente. Paulo enfatizava a salvação pela graça, não pela lei, enquanto Pedro preferia falar sobre a vida e o serviço cristão. Ambos acreditavam na salvação pela graça, independente das obras. Esses dois homens não se contradiziam e sempre tiveram em alta estima um ao outro. Os sócios mestres intencionalmente fizeram mau uso dos seus escritos, dos escritos de Paulo, distorcendo com a finalidade de justificar e negligenciar
distorcendo-os como a finalidade de justificar a negligência alheia. Sem dúvida, porque esses ensinadores populares e pessoas que gostam de ter seus pecados favoritos justificados, mas a intenção disso era destruir totalmente a mensagem de Paulo. O interesse deles era dizer que Paulo estava ensinando errado, mas não era. O qual poderia estar pensando, e Paulo poderia estar pensando exatamente nesses falsos ensinadores como esses, quando ele escreveu a Epístola de Romanos, capítulo 6, versículo 15, que diz: pois, que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele fala: de modo nenhum. Ou, em outra versão, diz: continuaremos no pecado para que a graça abunde? Ele fala: de forma nenhuma. Nós que saímos de lá da escravidão, não retornaremos para lá. Concluindo. O objetivo desse conhecimento é dar glória a Deus. A glória tem que ser para Deus, irmãos. Nós não estamos aqui para glorificar o homem. Nós estamos aqui para glorificar a Cristo. E nós precisamos glorificar a Cristo com a nossa própria vida, com os nossos atos, com a nossa postura. Nós precisamos que as pessoas cheguem aqui na igreja e elas falam: esse aqui é um lugar aconchegante, eu preciso estar aqui. Mas se eu já receber o irmão falando mal da igreja, se eu já receber o irmão com a cara, sem um sorriso, sem um abraço, se eu disseminar um comportamento e falar mal da igreja, nós afastaremos as pessoas da igreja. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos glorificar a Deus com a nossa vida. Ele é digno de toda a honra, louvor e adoração, tanto agora como na eternidade. Glorificar a Deus é o propósito, meio da nossa existência. Nós só existimos para dar glória a Jesus, para reconhecer Ele como o Senhor, para adorar a Deus como nosso Deus. Devemos fazer isso com a nossa palavra, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos atos, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa profissão, com tudo aquilo que Deus nos deu. Pedro advertiu aos seus leitores a evitar os enganos dos ensinadores perversos, crescendo na graça. Quando você cresce na graça, quando você cresce no conhecimento, isso forma em você uma barreira. Você não consegue absorver os ensinamentos falsos, porque você recebeu bom alimento, bom subsídio. Você fala: isso não serve para mim. Conhecimento de Jesus. Quanto melhor conhecemos a Jesus, menos atraente será o falso ensino para nós. Quanto mais você conhece a palavra de Deus e o ensinamento verdadeiro, os outros ensinamentos não te interessam. Você fala: isso aí para mim não dou ouvido, não serve para mim, porque já aprendi algo melhor, mais edificante. Pedro conclui esta breve carta como começou, exortando aos seus leitores a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, deveriam conhecer cada vez mais, devemos conhecer cada vez mais. Último trecho da conclusão. Isto é, o melhor caminho. Este é o melhor caminho para discernir os falsos ensinos. Não importa onde estejamos em nossa jornada espiritual. Não importa quão maduros sejamos em relação à nossa fé. O mundo pecador
sempre a desafiará. Ainda temos que crescer muito. Cada dia precisamos nos aproximar mais de Cristo para estarmos preparados para sustentar a verdade em qualquer e toda circunstância. Por isso que Pedro escreveu assim: vós, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, portanto, entretanto, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para sempre Ele, seja glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Ele virá. E nós precisamos estar prontos para ouvir o som da trombeta e encontrarmos com o Senhor nas glórias. Amém? Vamos adorar o Senhor. O próximo hino da noite é o 409, Alegria. 403. E 3? É. Ah, é, 403. Eu anotei. É 403, verdade. Isso aqui pode ser. É. Ah, mas o título é Alegria, 403. Vamos orar? Fale para Deus qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta. Onde é que está doendo? Conte para Ele, fale para Ele. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser orar de pé, faça como você achar melhor. Vamos falar com o Senhor. Vou te dar um segundinho
para você falar com Deus e encerro a oração. Depois nós ouviremos os louvores. Mestre Jesus, aqui nessa noite estamos reunidos. Aqui estão os teus filhos, há outros que acompanham pelas redes sociais. Eu não sei qual é o problema que eles entraram aqui hoje, Pai. Não sei como está a vida deles, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o assentar e o levantar deles. Sabe das lutas e os problemas, sabe o que é que eles estão falando com o Senhor nesse momento de oração. Eu suplico o Senhor que o Senhor alcance eles nessa noite. Tanto os amados irmãos que estão aqui orando, quanto aqueles que acompanham pelas redes sociais, e também aqueles que ouvirão esse culto posteriormente, Pai. Que o Senhor alcance essas vidas. Que o Senhor libere sobre eles a tua bênção, que o Senhor conceda a eles paz, que o Senhor conceda a eles cura, que o Senhor salve aqueles que ainda não são salvos, que o Senhor toque no coração daqueles que estão com os corações endurecidos para se achegarem ao Senhor. Eu peço a Ti, Pai, traga sobre nós um avivamento. Traga, Senhor Jesus, um despertamento espiritual nas nossas vidas, a começar em mim, Pai. Eu preciso melhorar mais. Eu preciso ser um cristão melhor, ser um crente melhor. Por isso eu te suplico, Pai, que a Tua palavra possa agir nas nossas vidas, na minha vida, na vida da igreja, que o Teu Espírito Santo venha agir em nós, para que sejamos mais espirituais, mais cheios da Tua presença, mais cheios da Tua graça, mais cheios da Tua virtude. Pai, conceda a Tua bênção ao Teu povo nessa noite. Oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora adorar o Senhor, vamos prosseguir adorando o Senhor com um grupo de louvores. Cantemos, adoremos ao Senhor, porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar cantando Glória para Sempre. Glória para sempre ao poder. Jesus, o Senhor, ao
devemos ao Senhor. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Aqui fiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Antes de ouvirmos o pós-lúdio, deixa eu dar aqui alguns avisos da semana. Quarta-feira, culto de oração às 19h30. Quinta-feira, culto de oração às 9h. Sábado, tem limpeza. O pastor disse que vai estar aqui comandando a limpeza. A irmã Evangelho não vai poder estar aqui, está viajando. O pastor disse que ele vai estar aqui. E domingo, às 9h. E ali o salve da limpeza começa às 8h. Domingo às 9h, escola dominical. Às 10h, o culto da manhã. Às 18h30, o culto da noite. Domingo, o pastor também já estará conosco. Também está nas suas merecidas férias,
mas no domingo ele já estará conosco. Te convido a vir à igreja, a convidar um visitante, trazer um amigo para ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o pós-lúdio e durante o pós-lúdio, com oração silenciosa, o nosso culto está terminado. Deus abençoe você, Deus tenha uma boa semana, Deus abençoe também os nossos amigos que estão acompanhando pela rede social, que tenham todos uma excelente semana. Boa noite a todos.